Embora lá. Hoje a gente vai fazer o sistema básico. Vou lançar uma atualização aqui para usar esse reflexo aí. Baseado no projeto que a gente já tinha feito. Descolocar o C, projetos, Mas projeto vai chegar teste. aqui formatar, mas isso é uma atualização que foi lançada lá, que já deve ter chegado lá o programa que foi causado, né? E eles estão remediando isso aí. Tanto é que tem essa atualização aqui chegando. Aí você quer ver, seria bom ver essa atualização primeiro para poder chamar ele. Só que daí agora está travado, né? Vê se o teclado numérico aí acende e apaga. Acendeu, apagou? Pressiona aí Ctrl Alt Delete. Bem, nosso sistema base vai ser um sistema que vai conter as funções de incluir, alterar, excluir e uma listagem, uma impressão. Algo bem básico. Que eu estou apagando o código antigo do projeto. E nessa videoaula a gente vê as seguintes funções básicas, mas a gente vai ver sobre banco de dados e índices. A gente vai ver sobre as funções de mensagem e parâmetro. A gente vai ver ideias de sistema. Para iniciar, esse meu programa vai ter uma ideia principal. Qual é essa ideia? Ele vai ser um cadastro de alunos. Um pouco básico, mas vai conter algumas informações e funções necessárias para a gente poder programar e usar em outros sistemas. Bem, primeiro com a ideia de banco de dados. A minha função principal não precisa conter tudo que vai ter no sistema, apesar de que eu posso criar todo o meu programa numa função só. Só ficaria um pouco desorganizado e gigante. Como eu tenho a possibilidade de criar mais de uma função, eu vou criar a função aqui, banco de dados. A função banco de dados vai fazer as seguintes verificações. Ela vai criar o banco. Essa é a primeira função dela. A segunda função é fazer as validações. O que é a validação? Se o banco existir, crie os índices de pesquisa. Já reiniciou e está instalando. E a terceira é a integridade do banco, Já reiniciou, está instalando alguma coisa. que é relacionada à estrutura. Faça isso, para poder botar a senha. Isso.
Qualquer sistema em 5Win pode se utilizar algumas ideias previamente feitas que nós encontramos lá na pasta samples. Você pode estar executando aí em janela até a Microsoft resolver isso aí. Um dos comandos usados para banco de dados, onde vai ter o conjunto dos outros códigos, é o dbcreate, que é o que cria tabela. Dá para trabalhar assim? E aí nós temos N exemplos. Dá para trabalhar assim? Vou escolher um exemplo aqui. Enquanto as atualizações aqui foram feitas, a correção talvez esteja vindo aí. É só você deixar ela em tela não, em janela. Ok? Hã? Então o exemplo que eu tenho aqui é um exemplo Não, ótimo. Isso aqui é automático. Viu? É uma ferramenta do Windows, isso é automático. Isso aí. O exemplo que eu tenho aqui é um exemplo básico do que é a criação de um banco de dados no 5Win. Assim como o Fox, que é o programa que manipula o banco de dados. Ele manipula o banco de dados, ele tem a função de criar uma tabela e você coloca o nome do campo, o tipo do campo, o tamanho dele e o número de decimais. Aqui no 5Win vai funcionar da mesma maneira. Você vai informar o nome, o tipo do campo, o tamanho e o número de decimais. Você vai informar isso aqui baseado na ideia de estrutura. Como é a estrutura aqui do programa? Você informa ele através de um vetor. Relembrando só o que é um vetor. Cadê o checklist? Pegou não? Não, cadê o checklist? Está no... Os bancos de dados são informados através de estruturas. Melhor não. Uma das opções para criar bancos de forma prática e rápida é usando o vetor. E só relembrando a ideia do que é um vetor. Vetor ele é uma variável dimensional. Vetor ou matriz, né? Como queira chamar. É uma variável dimensional, ou seja, ela tem dimensões. Uma variável qualquer, seja qual for o tipo dela, ela vai carregar uma única informação. O vetor, ele tem a opção de carregar mais de uma informação. Esse vetor específico vai carregar a informação primeira, segunda, terceira e quarta. Na sua primeira dimensão ele carrega 4 informações. Na sua segunda dimensão ele carrega 4 informações, ou seja, o vetor de tabela vai ter a mesma estrutura. Ele vai ter que ter 4 informações informando o tipo do campo, o nome do campo, o tipo do campo, o tamanho e o número de decimais. E como nós queremos fazer um cadastro de aluno, nós vamos colocar aqui de acordo com o que nós queremos. Nós vamos criar primeiro uma chave, que é o código.
for matrícula do aluno. O próximo campo que nós vamos criar vai ser o nome. Nome do aluno. Nome do aluno. O próximo vai ser idade. O outro vai ser o sexo. Campo idade aqui eu vou colocar data de nascimento, que é mais correto. Data de nascimento, sexo e turno. O tipo do campo matrícula vai ser caractere, ele vai ter o tamanho 8. O tipo do campo aluno vai ser caractere, ele vai ter tamanho 80. O data de nascimento vai ser o campo tipo data, vai ser tamanho 8. O campo sexo do aluno vai ser lógico, o tamanho dele sempre é 1. E o turno vai ser numérico e o tamanho dele vai ser 1. E aqui eu vou convencionar alguns padrões para o meu programa. Eu não preciso guardar o nome, o turno relacionado a um nome inteiro. Exemplo, turno manhã. Eu não preciso gravar no meu banco de dados o nome manhã. Eu posso convencionar que quando a informação do banco de dados for 1, significa manhã. Quando for 2, significa tarde. E quando for 3, significa noite. Essa é uma ideia de simplificar o que vai ter no banco de dados. O campo sexo aqui vai significar que quando for masculino, o campo vai ser preenchido com verdadeiro, e quando for feminino vai ser falso. Idade não, data de nascimento é data de nascimento, nome do aluno é nome do aluno, e matrícula vai ser um incremento. Ou seja, a partir do momento que ele vai incluindo, ele vai incrementando um valor. Ele vai começar com 0, vai incrementar 1, depois vai partir para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 e assim por diante. Tem aqui o vetor AFLDS, é o vetor da estrutura. Da tabela alunos.dbf. Bem, essa maneira é a maneira mais rápida de se criar uma tabela.
ela não permite alterar a estrutura da tabela dessa maneira. Exemplo, eu fiz o programa de alunos com essa tabela e eu vou precisar alterar o tamanho do nome do aluno para 85. Então eu vou ter que criar uma rotina, uma nova função para fazer isso. A ideia aqui agora é criar um banco de dados em que ele não vai ser alterado e que não vai mudar a sua estrutura é a mesma. Para fazer uma alteração em uma tabela já existente, a gente vai usar outra lógica na programação. Criamos o nosso banco de dados. Aqui nós vamos colocar uma condição: se existir o arquivo alunos.dbf, se não existir, ele cria. Se existir, ele vai dar a seguinte mensagem: bem, aqui eu criei meu banco de dados e aqui eu já posso compilar o meu sistema e ver o que vai acontecer. O sistema já abriu, já fechou, eu não coloquei nenhuma mensagem. Vou executar ele de novo, ele já vai ter criado o banco de dados e vai exibir essa mensagem aqui. O banco de dados já existe. Então, a função file foi na pasta projeto, que é o local onde está o nosso projeto, e observou o local do banco de dados, que não está aqui porque nessa aba aqui ele não está sendo executado na pasta projeto, ele está sendo executado no desktop. Se eu for aqui na área de trabalho, já existe o banco de dados alunos. Se eu abrir aqui, ele vai abrir o banco de dados aluno exatamente com a estrutura aqui que eu criei: matrícula, nome do aluno, data de nascimento, o sexo e o turno. E assim um banco de dados está criado. Bem, depois de abrir o banco de dados, de ver que ele realmente existe, compilar aqui, ele criou o banco de dados aqui na pasta projeto. E aí eu vou criar uma rotinazinha aqui, umas 5 linhas de código, para a gente ver a ideia de dados sendo inseridos no banco de dados. Eu vou usar essa estrutura de repetição chamada for next, que ela faz, no caso aqui ele vai fazer de 1 até 5, ou seja, ele vai fazer 5 vezes, né? Essa ideia pode se repetir também dessa maneira, vai fazer 5 vezes, também vai fazer 5 vezes. O que importa
é o número final e o número inicial. Toda a pressão, quinta-feira, a médica deu uma brocada na gengiva e meu amigo foi sangue, viu? Os comandos que tem DB, eu vou mostrar os comandos de banco de dados. DB append é o comando que inclui registro. Então DB append, ele vai criar uma linha em branco. E eu vou deixar só esse comando aqui para ele poder mostrar 5 registros em branco. Abrir a tabela. E aqui eu vou inserir 5 registros em branco. Nessa máquina que você está aí, tem login? Vou compilar aqui. Banco de dados já existe. Essa mensagem aqui, ou seja, ele não alterou a estrutura. E aí ele inclui os 5 registros em branco. Nós vamos lá na pasta projeto do disco C. Não, login. Alunos. Nós temos aqui 5 registros em branco. Esse programa é o AOXDBU, ele é um manipulador de banco de dados parecido com o Fox. Aquele é uma versão Windows aí do Fox. Se a gente for lá no Fox, na pasta projeto, a gente vai observar aqui que a gente abriu a tabela alunos e ele contou 5 registros. Mesmo que esses 5 registros sejam em branco, mas vou continuar. Inserir os 5 registros no banco de dados. Outro comando que é também usado no Fox é o replace. Como é que funciona o replace? Ele troca no banco o espaço em branco pela informação programada. Exemplo: matrícula com. Vamos baixar então. Abre a internet. Nome do aluno com Matheus Henrique. Data de nascimento com a função date que retorna a data. E aqui eu posso simplesmente só informar esses 3 campos. Eu não preciso informar, se eu quiser agora, o sexo e o turno. Eu compilo. Ele deu um erro aqui. O erro foi o seguinte: ele deu o append, mas ele não sabe qual é a tabela. Ele disse: a área de trabalho não está em uso. Ou seja, existe aqui a tabela aberta no Fox e ele está aberto exclusivo, ou seja, só o Fox usa. Eu preciso sair do Fox para poder usar essa tabela. Eu compilo aqui e ele inclui. Eu vou lá na pasta projeto, abro o banco de dados e eu vou ver aqui, ó, que os 5 registros anteriores foram adicionados, que os 5 novos foram adicionados com as informações que eu passei lá no programa. E aí a gente pode gerar essa ideia de ele ir inserindo registros, que é o DB append. A próxima ideia é ele alterar. Eu vou comentar aqui esse bloco.
E eu não vou usar o db append, eu vou usar o goto, o db goto. Todos os códigos. A função db goto, ele pede, ó, o registro, né? No caso aqui eu vou usar x, por quê? X aqui, vou colocar um bugzinho aqui, ó, para ele mostrar quem é x. Então ele vai em x e vai dar um replace no registro que estava. Ele vai fazer o seguinte: vai instalar um programinha aí para poder chegar aí. Ele vai abrir a tabela de alunos e vai colocar no primeiro registro em branco e vai preencher com esse dado e esse dado aqui. Então ele vai do primeiro até o quinto, preenchendo novamente. Entendeu? Bora lá. É Kércia ou Cássia? Ele foi no primeiro, foi no segundo, foi no terceiro, foi no quarto, foi no quinto, saiu do programa. Vamos abrir o banco de dados. Certo, aí aparece aí o nosso... Entendeu aí a ideia do goto? Outra ideia também é se eu quiser passear por todo o banco de dados. Exemplo, eu não vou usar um for, eu posso usar um laço, que é o while. E eu uso a estrutura aqui seguinte: eu seleciono o banco de dados e eu uso essa função aqui, EOF, que significa final do arquivo. E eu estou dizendo aqui na primeira linha o seguinte: enquanto not, né, ou exclamação, colocar not fica mais fácil de enxergar. Enquanto não for o final do arquivo, ele vai fazer o bloco de código aqui dentro. Enquanto não for o final do arquivo, exatamente. Enquanto não for o final do arquivo, eu vou pegar uma mensagem. Não, vou pegar uma mensagem não, vou fazer melhor. Eu vou declarar uma variável aqui, mensagem, com ela em branco. E eu vou usar um incrementozinho aqui. Ele vai colocar nessa variável mensagem as informações do banco todinho. Ele vai me pegar. Você está digitando o nosso endereço errado aí. Tá, é inteligente. Pense na palavra inteligente. Aqui eu tenho essa estrutura aqui, ó. Toda vida que eu usar essa seta, eu estou fazendo referência a algo. Exemplo: quando nós usamos variáveis aqui, nós não fazemos referência a nada, porque ela já foi declarada no programa. O campo da tabela não é uma variável, mas existe a possibilidade de você declarar uma variável com o nome do campo. Então, você usando essa estrutura aqui, você amarra o código para ele não ter probabilidade de ser uma variável, e sim ele entender que é o campo da tabela alunos. Lembrando que quando você for montar um texto, espaço em branco só é contado dentro de aspas. Aqui eu posso dar um espaço em branco de 2000 linhas. Ele vai entender como se tivesse dessa maneira aqui. E aqui eu vou usar uma funçãozinha que acho que você já viu antes, que é converter data para caractere. Por quê? Se eu for botar para ele adicionar aqui, ó, eu tenho um espaço em branco, que não deixa de ser um caractere. Eu tenho a matrícula, que é um caractere. Eu tenho o nome do aluno, que é um caractere. Então eu vou adicionar, ou seja, eu vou juntar aqui com a data. Então eu preciso transformar ela também para caractere. E também tem a função que converte de caractere para data
que é essa setDate, que é a data para string. E no final eu uso aqui o atalho do enter, que é o CRLF. E aí eu dou um end aqui. O outro código aqui, outra função, perdão, de tabela é o dbSkip. Ele vai ao próximo registro. Então o que eu estou fazendo? Eu vou entrar na tabela e vou pegando registro por registro e vou adicionando a minha variável mensagem. Para eu ter certeza que eu preciso ir ao primeiro registro, eu vou usar o dbGoTop, que é o que vai ao topo. Vai ao topo da tabela. Então ele vai ao topo da tabela. Enquanto não for o final do arquivo, ele vai incrementar aqui. E no final eu vou exibir uma mensagem com o conteúdo da variável mensagem. Você só tem essa máquina aí que realiza esse procedimento, não pode ir para outra não, para facilitar, para ser mais rápido. Pegue outra máquina aí que tenha login, a gente faz por lá. Dados do banco. Vamos compilar. O banco de dados já existe. E aqui você pode enxergar, tá vendo? Ele inseriu da mesma maneira que está no banco de dados. O formato aqui da data é porque o nosso programa não foi setado uma data padrão. Se a gente procurar aqui setDate ou date, eu estou procurando na pasta errada, é na pasta samples. E aqui a gente tem um formatozinho, né? setDate British, que é o formato que o Brasil usa. A data estilo britânica, que é esse formato aqui. E eu tenho uma mensagem. Se você observar bem direitinho, ele deixou um espaço em branco aqui. Não sei se você pode ver. Isso aqui se resolve com essa função aqui, ó. O nome dela é Altrim. Ela enxuga o conteúdo em branco de campos ou variáveis. Notou a diferença? Outro comando aqui para o século da data aparecer correto é o century. Ele usa o século com 4 dígitos. 2012, o código enxuto, e ele mostrou o conteúdo do banco. Então aqui é uma estrutura que ele vai passear, ele vai caminhar aqui na tabela. Isso são formas de você manipular a sua tabela aqui no código. Que você insere registros. Você fez isso aí, aqui é onde gera a exportação, né? Aqui você altera. Você pode notar que a diferença daqui foi o append foi para o goto. Você fez isso aqui que eu estou fazendo agora? Então quando você for alterar um registro, você seleciona ele na posição e só faz usar o replace. E aqui foi a de você andar ou caminhar ou posicionar ou ver toda a tabela do começo ao final. A próxima maneira que nós temos aqui do banco de dados são a pesquisa. Como é que a gente tem a pesquisa?
Seleciono o banco de dados, select alunos, né? A gente usa sempre o GoTop para ele ir para o começo da tabela, para que ele não esteja perdido lá no meio do caminho e ele possa fazer uma pesquisa que tem integridade. E um comando básico é o locate for. Como é que funciona o locate for? Manutenção do caixa, né? É só chama a opção do item. Aqui no Five-Win ele usa pouco esse comando locate, mas a estrutura dele é essa aqui. Locate for, ele usa o nome do campo, no caso alunos. Vamos colocar aqui matrícula. E ele faz a comparação, né? Bem, a estrutura é essa daqui. Seleciona o banco de dados, vai ao topo e ele localiza. O EOF, que é a função que a gente utilizou aqui em cima, esse é o final de arquivo. Qual é a ideia? Vamos imaginar aqui. Nós temos um banco de dados. O banco de dados tem um código e vai ter um nome. Aqui tem um código e depois vai ter o nome. Isso aqui é um banco de dados aleatório que a gente está montando aqui. E que a gente vai fazer aqui o que o locate faria. Imagine que eu tivesse escrito essa sintaxe aqui: locate for código seja 6. Então ele tem aqui select tabela, né? Ele seleciona a tabela, vai ao topo e vamos lá. Quando isso aqui for 6, então ele foi no topo, ele está aqui. Foi aqui, é igual a 6, não, então vai pro próximo. É igual a 6, não, então vai pro próximo. É igual a 6, não, então vai pro próximo. É igual a 6, não, então vai pro próximo. É igual a 6, não, então vai pro próximo. O próximo é o final do arquivo. Então, se for o final do arquivo, não encontrado. A nossa tabela de alunos, ela... todos os registros, a matrícula é de 1 a 8. Pode ver aqui, ó, temos 10 registros, 10 são de 1 a 8. Eu vou alterar um aqui para terminar com 6 no final. E a gente vai exatamente procurar ele ali no locate. Tá igual lá, todos estão assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o último tá dessa maneira. O EOF é o final do arquivo e o NOT EOF é o que não é o final do arquivo, ou seja, está em qualquer posição, pode ser da primeira até a última
mas depois da última que é o final do arquivo. E aí eu vou usar outra função também, que é o recno, que é a posição que ele tá. Qual é o registro? A gente está aqui na tabela alunos e ele vai retornar a posição desse registro. De acordo com o que a gente alterou aqui, ele tem que estar na posição 10. Ok, and if. Vamos compilar aqui. Banco de dados já existe. Encontrado no registro 10. Então, encontrou corretamente. Fim. E aí temos a primeira maneira de pesquisa, que é de acordo com a tabela aqui. A outra maneira de pesquisa é com o seek, o comando seek. Ele trabalha com um índice, que é a criação do arquivo CDX. Para entender essa diferença, eu vou voltar aqui em cima, para você acompanhar bem. Eu vou adicionar aqui no meu banco 5.000 registros. Essa rotina que ele vai adicionar 5.000 registros dessa maneira aqui, sendo que um pouco diferente. Eu vou colocar uma incrementaçãozinha aqui, ó. Aí a gente já vai lembrando de algumas funções que a gente viu. Exemplo, str0. Eu vou usar o x, ó, e vou usar o str0 para incrementar a matrícula aqui do meu aluno. O tamanho dela é 8 e sem número de decimais. Entendeu aí? Então ele vai 00001, 0002 até 5.000. Exatamente. Eu vou deletar aqui o meu banco de dados, certo? E vou colocar para ele dar um bipzinho aqui na mensagem. Vamos lá continuar. Ele vai bipar toda vez que ele incluir. Vamos compilar. Está incluindo, ele está bipando. Então ele vai demorar um pouquinho, né? A gente vai acompanhar com a caixa de som aí. E se a gente acompanhar na pasta aqui, a gente vai ver que o tamanho do arquivo vai crescendo, né? Você consulta na página da Cefaz. Se bem que no caso aqui, ele só vai incluir no final, que a gente vai ver o próximo comando, que é o commit. A gente vai ver a diferença de um para o outro. Deixa eu adicionar os 5.000 registros. Voltando. E ele incluiu. Vamos abrir ele aqui. 5.000 registros. Tamanho do arquivo gigante, ó, 400k, né? E aí ele auto incrementou, tá vendo? Registro 1, 2, 3. Então, tá vendo? Eu vou criar ainda um banco maior. Aqui foi só para mostrar. Eu vou mostrar a diferença da seguinte maneira. Enquanto você estava incluindo aqui,
o tamanho do arquivo não aumentava, certo? O tamanho do arquivo não aumentava, ele ficava o mesmo. Ele tem que, aqui quando ele dá esse append, ele tem um comandozinho chamado dbcommit, que é o que ele grava fisicamente no banco de dados. É como se ele estivesse digitando e não estivesse salvando. Então, se o computador desligar e ele não tiver salvo, como é que ele salva aqui? Ele fecha o executável, então realmente ele vai transportar tudo aquilo que está no virtual para o físico. A velocidade é a seguinte, aqui foi bem rápido, né? Com isso aqui ele vai demorar mais um pouquinho. E aí a gente vai calcular aqui o tempo. Não endoide. E o bucket tá gravando. E aqui vamos testar agora a diferença de com o commit e sem o commit. Vamos pagar o banco de dados aqui, o banco de dados aluno. O banco de dados está sendo usado aqui, né? Aluno já foi apagado. Vamos lá, compilar. Vai dar o bipzinho. E vamos embora. E eu vou até fazer melhor. Eu vou colocar a data de nascimento aqui para ser mais X. Até que a gente aprende o cálculo de data também. A data ela pode ser calculada muito fácil. Se você tem um tipo de variável que é a data, for 01/12 de 2010, e você quiser que ele vá para o próximo ano, só é você somar 365, ele vai já para o próximo ano. Aí fica bem fácil de você calcular a data. Aqui eu vou, claro, começar da data do meu aniversário até vamos lá, peguei a hora inicial, peguei a hora final e vamos ver o cálculo do tempo aqui. Dá para 10.000 e vamos embora. Gigante a velocidade, né? Então ele já criou o banco. Esse monte de bips aí é só o número de vezes que ele não conseguiu executar nessa velocidade. Ele gravou 10.000 em 1 segundo. Isso aí é só esse comando aqui que não conseguiu ser executado de uma vez só. Claro, ele foi repetido 10.000 vezes. Então ele vai bipar aí até que a morte o separe. Bora abrir aqui a pasta. A gente viu o que foi feito na tabela. Então 10.000 registros. Tem pessoas registradas até 2022. E aqui temos o que a gente quer. Demorou 1 segundo. Agora vamos ver com o commit como é que vai. Se vai demorar ao mesmo tempo. Eu vou tirar aqui o bip para ele não ficar bipando eternamente.
Ok, só falta deletar o banco de dados. É um suporte, é uma ferramenta que o cara usa no mundo inteiro. Pode estar no Japão, você passando assim. Ó, ele está aumentando o tamanho do banco. E você pode ver que a velocidade não é a mesma. Ó, e ele aumenta K por K, tá vendo? Então, você imagina isso na importação, a diferença, né? No nosso caso aqui é local. No caso de um servidor, você está tirando o registro de uma tabela e colocando em outra. Então ele ia demorar eternidades aí para estar adicionando registro. Então aí no final ele vai dar a gente a diferença de tempo, vai ser um pouquinho grande, tá vendo? Deixa ele terminar aí. Porque essa demora é única e exclusivamente porque ele está gravando fisicamente. Em vez de ele gravar, a gente tem a possibilidade de gravar no final também. Que em vez de usar isso aqui, a gente usa isso aqui. Deu o resultado aqui. Só não sei aonde. Ainda está gravando. Que é o db commit all, ou seja, ele comita todo mundo. E isso aqui demora pouco tempo, porque ele vai pegar tudo de uma vez e gravar. Isso aqui não só comita todo mundo da tabela alunos, como se tivesse 20 tabelas abertas que não tivesse commit, então ele ia comitar todo mundo de uma vez só. E aí ele faz uma coisa de uma vez só, e é o melhor que tem. Que ele ainda está inserindo, tá vendo? Tome tempo. Ele vai dar uns 400 e poucos K. Ele vai mostrar a diferença do tempo. E haja tempo. A gente vê a demora do processo, né? O primeiro processo aqui. Sem o commit 1 segundo. A gente vai ver com o commit quanto tempo vai ficar e com o commit all quanto tempo vai ficar. E ver a diferença. Porque eu também estou mostrando isso. Da mesma maneira que é a lógica do commit, é a lógica aqui do locate. O locate é bom para uma tabela pequena. Você vai ter essa tabela de 10.000 e eu vou mandar ele pesquisar o último. Você vai do começo até o fim. Não, aqui no caso do locate, o melhor vai ser o seek, que é o que cria um índice. O índice ele pesquisa mais rápido. E outra maneira também é o filtro. E a gente vai usar essas três opções aí. A gente já viu o locate e vai fazer o locate de novo para ver como é que vai funcionar. E haja inserir dados. A próximo teste é com o commit all. Vai ver que também acho que vai ser bem rápido. Só verificando aqui, nós vamos abrir a tabela, tudo certinho. O que eu vou pesquisar no locate depois é esse 9999 aqui. Eu vou mandar ele encontrar e aí a gente vai ver a diferença de tempo na mesma estrutura. Vai botar o tempo no começo, o tempo no fim e ver a resposta que ele dá. O tempo de... vamos ver, né? Vamos ver a diferença. Ele tem diferença sim na pesquisa. Salvar.
compilar. Mesma coisa uma fração de segundo, até mais rápido. Então não tem que usar o outro, né? Usa porque a gente usa o outro. Aí vem a ideia. Você vai incluir um registro, exemplo. Você vai realmente cadastrar um aluno. Você vai incluir na tela de incluir e tal. Aí você vai incluindo. Aí lá na tela vai mostrar o registro. Mas se você não usar esse db commit, o que vai acontecer? Deu uma queda de energia, tudo que eu registrei eu perdi. Então eu uso db commit para registros individuais. Cadastrei um produto, commit. Cliente, commit, porque ele vai gravando no banco fisicamente e eu posso ir mexendo. O db append, ele abre a linha, né, para você inserir o registro. Você pode, aí é a programação, é você que vai programando e fazendo, né? Se você quer colocar exemplo, você vai iniciar uma venda, você inclui e já coloca no registro o número da venda. Você vai colocar um produto e quer que ninguém coloque igual, faz do mesmo jeito. Então você vai, é a sua programação. Você pode só inserir uma linha em branco, que é como a gente vai ver aqui esse básico, inserir uma linha em branco e só no final gravar a matrícula, o nome e a data de nascimento. Então aqui foi 5 minutos e 14 segundos e aqui foi 0 segundos. Aí você tem essa diferença aí gritante. Você, quando for fazer uma rotina com tabela que tiver devagar, pode ir atrás que o erro tá só aí. Vamos lá pro locate novamente. Pesquisar o 000 999. São 4 noves. Deixa eu ver se não deletei a tabela. Paguei não. Então a gente vai pesquisar esse aqui. Ele vai retornar aqui, ó, o recno ele retorna um número e eu vou usar um transform, né, que ele transforma de número para caractere. Não, no caso ali era data. No caso aqui eu vou usar para o recno, ele vai retornar aqui o número da pesquisa, né, registro encontrado nesse registro, nessa posição. E aí eu vou pesquisar a hora inicial antes de fazer a pesquisa e a hora final depois. Só faltei perguntar o tempo. Você viu, foi um pouquinho rápido. 1 segundo. O outro vai ser menos de 1 segundo. Aqui nesse a diferença é pouca porque a proporção de registro, mesmo que sendo muito, ainda é pouco. 10 mil registros seria pouco para usar isso aqui. Então aí já fica anotado, né? Você sabe que um banco vai ter no mínimo, sei lá, 100 registros. Então você, em vez de usar um ciclo, você pode usar um locate. Ou uma tabelinha de itens que é pequenininha, você quer procurar ali rápido, pode usar um locate. Porque quando você usa o ciclo, você precisa criar o índice, que é o que a gente vai fazer agora. Maneira de pesquisa com locate, e a próxima é locate for, e o próximo é usar o seek. A gente olhar ali naquela pasta do FiveWin, a pasta samples, ele vai dar N exemplos de como usar o seek.
ou dbSeq. Eu vou abrir um deles aqui. A gente vê aqui o que é feito. Exemplo, esse blocozinho aqui ele mostra bem prático o que é que o Seq faz. SetSoftSeq é uma pesquisa sensível. Exemplo, vamos montar aquela ideia de tabela virtual. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou ter. Essa primeira é o código. A segunda vai ser o nome. Pronto, aqui está a minha tabelinha. O que o SoftSeq faz? Se eu for procurar pelo nome Antônia, ele não vai encontrar. Por quê? Porque não existe aqui nessa tabela. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar Antônio. Porque Antônio é parecido com Antônia. A única diferença é o último. Então ele cria essa sensibilidade. Onde é que a gente mais usa isso aqui? Para a data. Exemplo, eu quero do dia 1 ao dia 31, mas nem todos os meses todos os meses tem um, mas nem todos os meses são 31, alguns são 30 e fevereiro é 28. Ou um encerramento não é no dia 31, pode ter sido no dia 29. Então o SoftSeq vai aqui e vai de acordo com a condição lá. Se foi no dia 29, então ele substitui aí essa história. Essa é a função do SoftSeq. O Seq só funciona com um índice. Como é que nós fazemos o índice? É essa sintaxe aqui, index on. Você viu lá no Fox, um comandozinho desse tem lá naquela apostila. Então, o índice ele pode ser formado pelo índice do campo ou pelo índice de dois campos com uma função. Você que escolhe como seu índice vai ser formado. E a estrutura aqui a gente vai montar na tabela que a gente já tem aqui. Antes de usar o Seq, nós temos que ter o nosso índice. Então nós vamos aqui abrir a tabela e vamos indexar. Index on. Vamos indexar o campo matrícula da tabela alunos. Tem mais uma coisinha aqui que não tem ali, mas vamos adicionar. A tag. O que é a tag? Vamos entender. Tag, bolsa. Bolsa em inglês é tag. Alunos 1. Tag. É um número. Index on. Como é que funciona? Antigamente o DBF ele só suportava arquivos de índice. Exemplo, eu queria indexar o campo matrícula e data de nascimento. O que eu fazia? Eu indexava e criava um arquivo que era chamado NTX. Isso era usado muito no Clip. Criava um arquivo. Aí eu queria criar outro índice de nome e sexo. Aí eu criava outro arquivo e ele ia criando N arquivos com cada index que eu dava. Exatamente. Agora eu não preciso mais fazer isso. Eu posso colocar todo mundo dentro de um arquivo CDX e ele vai ter essa estrutura de
ter o número de índices que eu fizer. Exemplo, se eu fizer aqui esse bolo todinho, ele vai criar. No caso aqui, eu posso criar até o mesmo campo, só preciso mudar a bolsa. Segunda, terceira, quarta, quinta. E aqui eu posso colocar o nome que eu quiser, sendo diferente, né? Se eu colocar o mesmo nome em tudo, vai resumir em uma linha só. Eu tenho só que mudar uma coisa, né? Mudei aqui, aí eu saio mudando. E ele guarda isso tudo num arquivo só. Quando você for olhar um sistema Eclipse para migrar, você vai ver essa diferença aí grande. E aqui é a sintaxe para indexar. A gente usa algumas validações antes de indexar. A primeira delas é abrir a nossa tabela exclusiva. Porque a gente vai fazer uma ação na tabela que vai requerir que só o programa esteja usando. Exemplo, tem um servidor e tem vários computadores conectados a ele. Ele vai indexar as tabelas de novo. Criou um índice novo, ele vai indexar. Aí o cara está usando lá. O cara está inserindo o registro. Então, existe um problema porque eu estou inserindo e ele está criando o índice. Ele entra em conflito, ou esse não funciona, ou de lá não funciona, trava. E a gente tem essa possibilidade aqui. A gente dá o comando para ele abrir exclusivo e faz aquela verificação que a gente já viu antes, que é o net erro. Ou seja, ele pergunta: houve algum erro na abertura? Se houve, aí mensagem info, né? Tabela já está aberta. E aí sai do programa, porque não tem como fazer mais nada a partir daí. A tabela está aberta. Se ele passar por aqui falso, ele vai indexar. Bora lá. Para adicionar, para usar índices com CDX, a gente precisa vir aqui em projeto, opções de projeto, configurar. Ele já está aqui o nosso RDD padrão, que é o CDX. Bora lá compilar o nosso projeto. Existe um erro aqui. Estou comentar essa linha. O banco de dados já existe. E ele criou aqui o NTX, que não era. Falta uma coisa, que é declarar. Tudo que for fazer tem que declarar. Então, o nosso RDD default vai ser DBF CDX. Compilando. O errozinho aqui 15. Por quê? Erro na escrita. Faltou declarar outra coisa. Que são geralmente umas declarações básicas que esse comando request ele conecta ao banco, ao projeto, tipo uma lib. Você não adiciona uma lib ao projeto, ele faz isso internamente. Para onde você chegar com seu código, compilar, ele não precisa montar o projeto de novo, ele usa esse request aí. O banco de dados já existe. Ele criou aqui o nosso CDX. O CDX ele não é acessível com nenhum programa, somente com o banco de dados. Você tendo o banco de dados e o CDX, então ele dá para usar isso aí. Indexamos. Vamos agora usar o seek. Todas as vezes que você indexar a tabela, feche ela. E lá embaixo nós vamos abrir de novo. Use alunos. Select alunos. Nós vamos usar o set order ou db set order.
tá gravando aqui, né? Pronto. DB 7 ordem. DB 7 ordem é posição do índice. O que é isso? Aqui no índice, lembra que eu falei que eu posso criar vários indexes, né? Eu só preciso mudar esse 1, 2, 3. Então isso aí é que a gente usa como referência para saber a posição. Se eu criar aqui 5, eu boto 2, 3, 4 e 5. E aí eu tenho uma referência. Eu quero estar no quinto. Aí eu DB 7 order, o 5. O 7 order ele posiciona a pesquisa e ordena. O que isso significa? Ele vai ordenar todo mundo pela matrícula. Como é que eu... Exatamente. No caso da nossa tabela, ela já está organizada direitinho com... Não está abrindo porque tem... Deixa eu deletar. Ela já está organizada aqui de 1 até 10.000 porque já foi adicionada. Mas eu posso não. Eu vou fazer o erro aqui só para notar aqui. Em vez desse 0 aqui, eu vou tirar esse 0. Em alguns aqui eu vou colocar 1. Em alguns eu vou botar aleatório. Então, em vez de existir essa posição, o banco, naturalmente falando, ele tem essa ordem aqui. Com o 7 order, vai estar um pouco diferente. 7 order é 1. Ordenando aquele banco de dados, ordenar o banco de dados aqui. Isso aqui não vai ser o quinto mais. Quem é que vai ser o quinto? O 6. Então deu para entender o que é posição e o que é o campo ali diferente, né? Quando eu criar um índice relacionado ao nome, todos aqui tem o nome Matheus Henrique. Mas se eu tirar o M aqui desse, não. Tirar o M desse também. Então esse aqui vai passar a ser o primeiro. Por quê? Ele vai ordenar em ordem alfabética. Então o A passa a ser o primeiro. Eu venho aqui e vou criar o relacionado ao nome do aluno. Alunos 2. 7 ordem no 1. E vou usar o DB GoTop para ir para o topo, né? Ele posicionou e botou no topo. Ou seja, ele ordenou a tabela corretamente. E aí eu vou usar o DB Seek. E aqui no DB Seek eu vou pesquisar o que eu quero. O que eu quero? Eu quero encontrar esse colega aqui. Onde é que ele vai estar depois do 7 ordem? Entendeu aí? Ali ele está na posição 5, né? Se eu for usar o locate for aqui, eu estou procurando a matrícula, né? É número. E aí eu posso usar essa mesma estrutura aqui. Se for o final do arquivo, não encontrou, né? E se não for o final do arquivo é porque encontrou. E ele vai mostrar a posição lá do registro. Encontrado no registro 5. Deixa eu abrir aqui o colega. Tchan, 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 tchan.
Aqui ele vai retornar e vai gerar uma posição virtual. Deixa eu te mostrar aqui. Eu entendo bem direitinho. Aqui é a ordem natural, certo? A ordem natural que foi adicionada. Quando eu ordeno, quando eu ordeno, ele vai ordenar pela matrícula 2, 3, 4, 6, 7, 9, 1. Como é que essa ordem funciona? Ele sai comparando. Aqui é 02, 03, 04, 06, 07, 09. Aqui, para esse aqui, qual é a diferença? Esse aqui é maior que esse. Porque esse aqui é 1 em branco e esse aqui é 1, 0. Para entender aí, né? A comparação. A posição original que ele foi inserido, por exemplo, esses últimos aqui, que foi o que a gente alterou, a posição original deles, no caso, é 5, 6, 8. Aqui, deixa eu fechar. Exatamente. Ele posiciona diferente, mas aqui ele vai retornar a posição mãe. Só olhar aqui direitinho, ó. A posição que ele encontra é assim. O skip ele não vai pro próximo, né? Então ele posiciona no que ele encontrou e eu vou dar um skip aqui, só para tu prestar atenção. Ele achou 5, né? Ele agora vai para outro que não tem nada, não é nem o 6. Aí, 18. Então, exatamente. Então ele vai posicionando. Se eu der um skip 3, que é para pular 3, não encontrado. Porque lá na ordem, aí vamos lá para o banco de dados. Ele tem aqui é do jeito original, né? Ele mandou encontrar esse aqui, é o 5. Se fosse no original, quando ele mandasse andar 3, ele ia vir para esse aqui, né? Então eu vou ordenar lá do jeito que ele me ordenou. Bora lá, qual é o código aqui? Queria localizar aqui, mas não estava. Work. Bora lá. É esse aqui, 351. Exatamente. 351. Pronto, é esse aqui. Esse aqui na posição, ele tá na 997. 997. Aqui, se eu mandar ele andar 3, ele vai para onde? Ele vai para o final do arquivo. Porque depois dele só tem mais 2 registros, tá vendo? Então ele andou 3. O que aconteceu? EOF. Final do arquivo. Entendeu aí como é que funciona? O skip. Se eu desse um go to, exatamente. Se eu desse um go to aí, ele deu para entender aí como é que funciona o ciclo. Pronto. Aí esse cartão é instalado no caixa ou no servidor? E a outra maneira de pesquisa é o filtro. Ele não só pesquisa como filtra, né? Ou seja, ele deixa a tabela só com aquelas informações. Não é a senha do programa não, do char não, é a senha do cartão. Exemplo. A gente vai selecionar a tabela. Deixa eu comentar aqui o que eu tinha feito sobre índice. Eu não vou precisar disso agora, certo?
é parecido com o locate. Exatamente. Ou então você sempre coloca essa referência aqui, como eu uso aqui, ó. Alunos Beltrame. Entendeu? Você pode usar somente assim. Exemplo, em vez de usar um select, você coloca alunos, aí vamos lá, usar as funções aí. DB GoTop. Isso é a mesma coisa que isso aqui. Select alunos GoTop. Mesma coisa. O resto, no caso, se eu for trabalhar com a tabela só, eu economizo, né? Porque em vez de eu estar escrevendo set, abre parênteses, fecha parênteses, eu posso colocar select alunos e vou embora. Set filter to matrícula igual a tal. Entendeu? Então eu não preciso mudar mais nada, porque eu já estou chamando aqui. Mandar ele filtrar o nome. Vai filtrar o nome. Na nossa tabela tem um nome diferente desse aqui, então ele vai, eu vou mandar ele fazer o contrário, eu vou mandar ele filtrar o diferente. Quem for diferente disso aqui, ele vai filtrar. E aí eu vou colocar para ele mostrar. Aí a gente vai usar o while agora, usou um filtro e vai usar essa rotinazinha aqui, ó, para ver os dados do banco depois do filtro. Tá vendo? Prontinha, sem choro nem vela. Só precisa declarar a variável mensagem aqui em branco. Entendeu aqui? Filtrou. E isso aqui eu usei para quê? Para ver os dados do banco, né? Depois do filtro ele vai mostrar um resultado. Bora lá. Aliás, não existe. Por que, rapaz? Faltou o use aqui. Pronto. Entendeu aí, ó? Ele filtrou aqueles 10.000 registros e retornou quem? Quem era diferente do nome Matheus Henrique. Ficou Mateus Henrique e Ateus Henrique. Posso colocar diferente da data. Exemplo. Colocar na data tem que mostrar que não é todo mundo. Aí eu vou mudar aqui. Eu vou mostrar agora como é que vai ficar. A gente tem aqui no banco. A gente tem data de 2/12/1994 até 18/4/2022. Então a gente vai pegar as datas que forem de 94 até 2012. Não, pegar de 94 a 95 que já vai ser muita coisa. Vai dar muita coisa. Exagerar demais não. Bora lá. Qual é o campo da tabela? É data de nascimento, né? Bora lá. Pegue as datas de nascimento que forem maiores que 0. Botar 20. Botar 1º de janeiro, que seja maior e aí aqui eu estou declarando outro filtro em conjunto, né? Que seja menor. Eu vou mudar só o mês porque vai dar um bocadinho, né? Caso 94 não, 95. Entendeu aí? Ups. É aqui. Entendeu?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o dia 31. Deu o mês certinho. Não pegou só o dia primeiro. Porque tem dele pra cima. Se eu quisesse que fosse dele, era igual. Eu achar que tem só, eu só me confundo com a posição do igual. É. Maior é igual, né? É igual ao maior. Pronto. Caso eu quiser pegar do começo do mês até o final, eu tiraria o igual, né? Então entendeu aí como é que funciona? Basicamente, então, se fosse para mostrar ali, lembra que tem aquela lista lá na tela que fica os dados, você tem um botão de incluir, alterar. Se eu quisesse mostrar ali só as pessoas que tivessem nascidas nesse ano, então só colocava o filtro dessa maneira e ele ia embora. Entendeu? Bora lá. Aqui na tabela a gente não tem gente de 94 até 2020. Se eu quiser as pessoas só de 95, então eu fazia somente isso aqui. E lá eu mostrava o dado. Você não tinha um browser, você não já fez um, não foi? Pronto. Não fica mostrando os dados na tela. Pronto. Só ia ir ali, em vez de mostrar todos os dados, ele ia fazer isso aqui. E para desfazer o filtro, essa sintaxe bem difícil aqui. Set filter to nada. Nada, porque aí ele não vai ter restrição de nada. Eu vou fazer isso e isso ao mesmo tempo, você vê que ele vai. Às vezes eu penso que se colocar roma sem nada, ele não erra. Mas aqui não deu para mostrar a mensagem porque eu acho que era muito grande. Tem dos 1 milhão de registros que tem. Ele deve estar processando alguma coisa aí. Vamos lá. Não mostrou ninguém, então, porque o filtro pode ser um tipo de pesquisa. Porque se eu tiver só um registro, exemplo, se eu mandei ele filtrar quem foi igual a 01 do 01 de 1995, só tem uma pessoa, né? Então, compila, só tem uma pessoa, é a pessoa 31 que nasceu aí. Se colocar ele, aí vírgula mais uns 2 registros, ele vai listar os três. Como? Mostra aí. Não, esse, aí, por exemplo, se quer dado igual a esse, aí vírgula 2, 1. É, aqui porque foi a estrutura que eu montei, né? Eu disse espaço em branco é o nome, é a matrícula, mais espaço em branco o nome, mais espaço em branco a data, mais o enter. Se eu tirar isso aqui, ele vai criar uma mensagem. Deixa eu botar desfazer aqui e tirar o enter. Entendeu? Fica aglomerado. Não deixa de funcionar. Só que assim fica bonitinho pra ver, né? A beleza é a alma do negócio aí. A diferença. O negócio listado, indentado. Pronto, e aí tu vai tentar produzir algo parecido. Tenta aí montar a tua tabela. Usa o Fox lá, vai vendo e vai testando. Você faz para você aprender, você testa no programa e testa no Fox e fica vendo o resultado.